Fale com a tua igreja agora. Que o teu Espírito Santo esteja falando com todos. Que o Senhor use poderosamente, esse é o nosso pedido, a vida do Sandro, Pai. Usa o teu servo com poder nesse lugar. Que a tua palavra possa cair nos nossos corações e produzir o fruto que o Senhor deseja esta noite. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Graça e paz, o resto a gente corre atrás, né? Poxa, amados, era uma piadinha, me ajudem, dá uma risadinha, valeu. Eu acho que eu não vou pregar, porque eu gosto de ficar muito impressionado com Deus, e eu acho é tão gostoso quando você vê Deus confirmando as coisas. Ontem à noite eu encontrei o Teco aqui na frente, esperávamos os adolescentes. E aí ele falou, eu vou ministrar amanhã. Eu falei, eu vou pregar amanhã. Então ele falou assim, você quer que a gente ministre alguma música, algum cântico específico? Aí eu falei, Teco, agora eu não estou pensando em nada não. Eu falei, qualquer coisa eu te mando um WhatsApp, aí a gente troca uma ideia. Eu não mandei nada para ele. E eu só fui anotando aqui os cânticos que ele cantou, que ele ministrou, e que tem tudo a ver com o sermão. A Adriana falou do texto, eu também não falei absolutamente nada com ela, e ela ministrou o texto em Mateus, que nós vamos falar em Lucas, o mesmo texto, né? E Deus é bom. Deus é muito bom. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, a confiança do pastor de estar aqui ministrando. E é muito bom estar em casa. É muito bom a gente estar em casa, né? E vocês são minha família, são minha casa. Nós passamos quase 2 anos em Vitória e foi um tempo muito bom. Foi um tempo de muito aprendizado. Eu estou ficando mais chorão do que eu já era 2 anos atrás, tá? Não tem problema não. E foi um tempo de muito aprendizado. Aprendizado espiritual, aprendizado pessoal, familiar, profissional, mas especialmente foi um tempo de aprendizado de vida com Deus. Isso para a gente foi algo assim muito grande, muito bom. E hoje eu posso olhar para trás e ver claramente os propósitos de Deus para a nossa ida e para o nosso retorno, né? Às vezes a gente fica assim, puxa, por quê, como, né, quando? Nós somos homens e queremos as respostas de tudo, né? E hoje eu consigo enxergar isso, né? Eu poderia contar aqui para vocês muitas experiências, muitas coisas que nós vivemos, mas o mais importante é que foi um tempo onde, como família principalmente, ficamos mais perto de Deus, né? Isso foi muito bom. Mas nós voltamos, e voltamos agora no final de dezembro, voltamos de carro. E no carro tinha realmente de tudo. Tinha eu, Luciana, Letícia, Daniel, a Lili, que é a nossa cachorrinha. Tinha guitarra, tinha violão, tinha bolacha, garrafa com água, uma samambaia, tinha um bonsai, tinha bolachas, um vaso com uma planta sensível que eu nem sei o nome, a minha mulher sabe. Tinha bolachas, tinha uma espada de luz do Daniel, tipo essas do Star Wars, né? Meio Mickey, meio Star Wars. Tinha notebook, tinha tablet, tinha travesseiros. Eu já falei que tinha bolacha? Já. Eu acho que tem bolacha até hoje ainda no carro. Sabe assim, nos vãozinhos, embaixo do banco, eu acho que ainda tem bolacha lá. Mas tudo bem. Nós saímos de lá pouco antes das 5 da manhã. E quando nós estávamos saindo do portão da casa nossa lá, a minha filha olhou para trás, olhou para nós e disse assim: eu aprendi uma lição nesse tempo aqui. Não importa onde estejamos, o que importa é que estejamos sempre juntos. E naquele momento, gente, eu glorifiquei a Deus e pensei, puxa, obrigado, Senhor.
Obrigado, porque isso é uma coisa tão boa, né? É uma vida tão boa, é uma vida tão verdadeira. E essa que o Senhor nos deu. Porque não importam as circunstâncias, não importam... Ela falou algo que eu senti naquele momento. Não foi pela sabedoria dela, né? Deus colocou isso no coração dela. Ela falou que importa é que estejamos juntos. E é sobre isso que eu queria compartilhar hoje à noite. Eu queria falar sobre a vida. Uma vida que engana e uma vida verdadeira. Como eu já falei, os dois irmãos aqui que ministraram, falaram muito do que nós vamos compartilhar agora. E eu queria dividir esse tema em duas partes. Primeiro, a vida que engana. E como é meu pedido de praxe, deixa a sua Bíblia aberta, né, para você estar conferindo o texto. E abra em Lucas, capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 15. Lucas, capítulo 8, do versículo 9 ao 15. Eu gosto muito da versão corrigida, mas eu vou estar lendo na NVI. E diz assim a palavra de Deus. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela parábola. Era a parábola do semeador, né? Todo mundo conhece bem aqui. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas os que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ler, aprender, e eu quero clamar em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale as nossas vidas nessa noite, nesse momento, assim como o Senhor falou ao meu coração. Pai, usa a minha vida, Senhor, tão pequena, Pai, para estar falando da Tua palavra e levar aquilo que o Senhor deseja para que os nossos corações sejam edificados, transformados e o Teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu posso afirmar sem medo nenhum que hoje em dia, tanto na minha quanto na sua vida, muitas coisas estão roubando a nossa alegria, estão roubando a nossa paz, estão roubando o nosso coração, a nossa piedade, a nossa santidade, a nossa devoção a Deus. Muitas coisas têm roubado isso de nós. Tem coisas que estão roubando a nossa alegria e a gente nem percebe. Estão roubando a nossa espiritualidade e a gente nem percebe. Às vezes nós estamos tão esgotados fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, que a gente nem percebe que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida e nós achamos que estamos bem, que aquele é o ideal e continuamos levando. O Teco ministrou, eu anotei aqui. Nos tornamos independentes e deixo simplesmente de crer. Eu não vou cantar, fiquem sossegados, né? Deus é muito bom, eu não vou fazer isso. Mas o cântico, vocês lembram deles cantando aqui. Nos tornamos independentes e deixo simplesmente de crer. Às vezes nós deixamos que a vida nos engane. Coisas simples nos faz sair do prumo. Às vezes não são os grandes problemas, as grandes situações da nossa vida, mas coisas pequenas, coisas simples. Elas nos deixam independentes e nós simplesmente paramos de crer. Ou levamos a vida. A vida nos engana. Nós achamos que estamos bem, mas estamos nos enganando, né? Começamos o dia correndo para o trabalho, para a escola, para os afazeres da rotina diária de cada um de nós.
e nos vemos com muitas coisas para fazer. Eu anotei algumas aqui, e eu acho que vocês vão concordar comigo. É uma resistência de chuveiro para consertar, é uma torneira pingando, é o filho que fica doente, a conta no banco que está no vermelho, o vizinho que grita, briga, xinga o tempo inteiro e você tem que ouvir. Aquele momento em que você se atrasou para algo importante que tinha que entregar ou tinha que fazer. Os 1000 e-mails que você tem que responder no seu dia. A visita ou até mesmo a ligação que você tem que fazer para sua mãe. Que além de ligar, você tem que dar atenção para ela, né? E você acha que você não tem tempo para isso, mas você tem que fazer. Você tem que pensar que o carro está com aquele barulhinho do lado direito, que você tem que mandar consertar e você não faz a menor ideia do que seja aquilo. Você tem que mandar mais currículos porque você está desempregado. Os prazos dos seus trabalhos de faculdade estão vencidos. A máquina de lavar fica passeando na sua área de serviço, né? Ela vai e ela volta, né? E a sua esposa te lembra disso todo dia de manhã, antes mesmo do oi, amor, né? Do bom dia, amor, ela te lembra da máquina de lavar. E você sai para o trabalho falando, tem que resolver aquilo. Né? E outras 1000 coisas que eu sei que você deve ter pensado, deve ter lembrado aí no seu dia a dia, e que você pode facilmente colocar nessa lista. E essa é a vida da maioria de nós. E ela pode sufocar a nossa vida espiritual. Vocês concordam? Ou será que isso só acontece comigo? Só acontece na minha casa? Eu acho que não, né? Daí, de repente, a gente esbarra num texto, e eu vou pedir para vocês abrirem agora, põe o dedinho aí em Lucas 8, e passa só um pouquinho para frente aí em Lucas 12, 13 a 34. Lucas 12, 13 a 34. Eu vou ler só o 13 primeiro e diz assim. Alguém na multidão disse a Jesus, né? Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí depois Jesus vai contar uma parábola, a gente já vai falar sobre ela. Esse homem chega de repente e fala para Jesus, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Eu quero que ele divida a herança, vai lá e resolve essa situação para mim, né? E nós vemos, voltando ao nosso dia a dia corrido, atrapalhado, e de repente a gente esbarra num texto bíblico de um homem que chega para Jesus e diz que seu irmão tem que dividir a sua herança com ele. E Jesus percebe que esse homem está estressado, revoltado, agitado, querendo esganar o irmão. E Jesus diz assim, por acaso eu sou juiz? Por acaso eu sou responsável por essas coisas pequenas da sua vida? Né? E aí Jesus chama o povo e diz assim, eu vou contar uma história para vocês. E ele contou. Vamos voltar aqui para o versículo 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Em outras versões diz louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com tudo que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. E nós vamos continuar do versículo 22 daqui a pouquinho. Jesus chama os seus discípulos para perto e conta essa história de um camarada que tinha um campo e ele produziu muito, ele vendeu muito, ele ficou muito rico e seus celeiros ficaram cheios. E ele pensou assim, puxa vida, eu estou com muito, eu vou derrubar esses celeiros velhos, eu vou construir celeiros novos e maiores, e eu vou
armazenar todo o meu tesouro ali. Já que eu não tenho mais espaço, eu vou destruir os antigos e construir os novos. E depois eu vou olhar no espelho da minha alma e eu vou dizer, eu estou rico demais. Estou abastado demais. Não preciso trabalhar mais. Posso me aposentar agora se eu quiser e não preciso nem contar com o INSS. Né? Vou ficar tranquilo. Vou comer, vou beber, vou aproveitar e vou dormir. Aí naquela noite, Deus chega para esse camarada e diz assim, louco, ô doido, essa vida que você está levando é uma vida que engana. Você vai morrer hoje e tudo que você economizou, tudo que você guardou, tudo que você entesourou, vai ficar para quem? Vai ficar para quê? Né? Eu tenho certeza que você conhece essa parábola do semeador e esse texto que nós vamos falar aqui. E talvez você não tenha visto ainda por esse prisma, mas eu queria utilizar esse texto para que entendamos primeiro como a nossa vida pode nos enganar. Como a nossa vida pode, sem que a gente perceba, nos enganar e nos maltratar no dia a dia. A vida que engana é primeiramente o campo do diabo. Volta aí no verso 8, no verso 12 do capítulo 8, por favor. No verso 12 do capítulo 8, que diz assim, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. A vida que engana é campo do diabo. Nada brota nela. É terra batida, é coração seco. A semente cai, os cânticos caem, as orações chegam, mas nada brota. É chão de cimento, sabe? Nada cresce. Nem aquele matinho que fica no rejuntezinho, nada cresce. A gente vem para a igreja e achamos muitas vezes que por isso está tudo bem, né? Porque estamos na igreja e está tudo bem. Se a gente vem então no domingo e na segunda está melhor ainda, né? Mas nossa preocupação com outras milhões de coisas não nos deixa estar aqui. Vem só o corpo. Sabe, você olha daqui, ou você olha para o lado, aí você vê assim, o irmãozinho parece que está lá em Marrakech, sei lá, está na Disney, está em qualquer outro lugar, menos aqui. O corpo está, né? Parece a gente quando vai trabalhar de manhã cedo. De manhã cedo é assim, né? O corpo está ali, mas a mente está agarrada na cama, assim, no travesseiro, né? Mas o corpo foi embora. Às vezes acontece isso com a gente. Nós ouvimos sermões, lemos livros para nossa edificação, cantamos louvores, mas isso não produz nada, não nos transforma, não nos modifica, não faz a gente pensar que tem que mudar alguma coisa. Você ouve o pastor falar, você ouve o cântico, você fala, puxa, é uma verdade, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu quero, né? Independente delas serem corretas ou não diante de Deus. Por quê? Porque a nossa vida está tão agitada, está tão corrida, nós nos preocupamos tanto com as outras coisas, que nós sabemos dessas verdades, mas deixamos as coisas passar. E aí o que faz o inimigo? Ele vem e tira essa semente boa da vida da gente. Tira a verdade, leva embora. Isso é uma vida que engana. É campo de Satanás. Segundo ponto, a vida que engana é terreno pedregoso. Veja no versículo 13 aí. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem duramente algum tempo, mas desistem na hora da provação. Se no primeiro nada brota, no segundo nada cresce. Tudo é muito momentâneo, nada é profundo, né? O terreno não absorve a semente. Os sais minerais lá não fazem o processo para que ela cresça. Tem pedra debaixo daquela pequena camadazinha de terra. Às vezes acontece isso com a gente. Eu brinco de que é o crente pronto-socorro, né? O crente pronto-socorro é aquele que quando o calo aperta, ele fala assim, ai meu Jesus, ai meu Deus, vamos lá, né? Mas é só quando o calo aperta. Depois está tudo bem, né? Não é nada duradouro. Ou nada duradouro, importante, cresce. Porque outras milhões de coisas são mais importantes. Tudo que acontece é momentâneo. A alegria por ouvir a palavra é momentânea. O prazer de vir à igreja é momentâneo.
O prazer de servir a Deus é passageiro, tudo é muito superficial, nada é profundo. E amados, eu tenho certeza que vocês, se já não sentiram, como eu senti isso na minha vida, talvez conheçam alguém que já tenha sentido. Porque você fala assim, você está tão corrido no dia a dia, que de repente você para, você fala assim, caramba, o Nando pregou no outro domingo, o pastor pregou no domingo depois, aquilo chegou, quando eu saí do culto, estava uma bênção, quando eu cheguei em casa já morreu, não mudou nada. É o terreno pedregoso, porque eu estou tão preocupado com a loucura do dia a dia, com a loucura do mundo, que o que é mais importante fica de lado. A vida que engana é jardim de espinhos, está aí no versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Às vezes nós ouvimos palavras muito boas, de pregadores muito bons, seja na sua igreja, seja na nossa igreja, seja no YouTube da vida, na televisão, ou em qualquer lugar. Às vezes você ouve, às vezes você lê coisas muito boas, livros muito bons. Né? Eu estou lendo um livro que eu gosto muito desse autor, John Ortberg. Ele fala, sendo quem eu quero ser. E às vezes você vê aquilo, coisas tão boas, coisas de Deus mesmo. Deus usa as pessoas para estar falando a vida da gente. Né? Às vezes você abre o seu WhatsApp lá e tem nos grupos um trechozinho, uma figurazinha, mas de uma palavra que vem tão profunda ao seu coração, e você fala, glória a Deus, era isso que eu estava precisando ver, isso que eu estava precisando ouvir, isso que eu estava precisando ler, né? Que nos tocam fundo na alma, mas aquilo bate e parece que tem alguns espinhos que começam a brotar, começam a crescer, e aquilo que falamos antes, né, os cuidados com o mundo, a preocupação com o mundo, com o dia a dia, acaba sufocando tudo isso e não deixa frutificar essa semente, não deixa ela crescer. Você já colocou feijão no copinho com algodão? Né? Acho que todo mundo já fez esse trabalho na escola. Quem não fez, ou quem tem filho pequeno, vai fazer, ou já fez, você coloca o feijãozinho lá no algodão, aí ele vai, cresce um pouquinho, aí você põe um canudinho, que é para ele não entortar, né, na esperança de que vai crescer muito. Aí você vê que ele morreu, você fala, deixa morrer que depois eu coloco outro. Né? Vocês já fizeram isso? Às vezes a gente faz isso com a vida espiritual da gente. E é um tremendo perigo. Sabe por quê? Eu venho aqui, ouço uma palavra abençoada do pastor ou de quem pregou, e eu saio daqui assim, puxa, que bênção. Glória a Deus, eu preciso fazer isso na minha vida, eu preciso mudar, você sai animado, aí dali um pouco, você chega na segunda, na terça, aí você já até esqueceu. Não, domingo que vem tem de novo. Né? Domingo que vem eu ponho o feijãozinho de novo lá com algodão, ele vai crescer. E eu não mudo. E eu deixo as coisas passarem. Né? É a vida que engana. A vida que engana é campo do diabo, é um terreno pedregoso, é um jardim de espinhos. E no texto, Jesus diz que o que impede essa semente de crescer, essa semente que nasceu rápida, são os espinheiros. São muitas coisas que começam a crescer junto, simultaneamente, ao mesmo tempo com ela. Esses espinhos são o quê? Cuidados, preocupações, prazeres, deleites, até religiosidade, eu poderia dizer. O que é religiosidade? Eu faço tudo na igreja, eu venho na igreja de domingo a domingo, eu abro a porta, eu estou lá na porta, eu arrumo as cadeiras, eu toco, eu ministro, eu estou no som, eu estou não sei o que, eu estou na igreja, tal. Você está na igreja, mas e aí? Eu falava sério, lá em Vitória com algumas pessoas, porque o pessoal tinha mania de falar assim, fulano é da igreja. Ciclano é da igreja há tantos anos. Eu não sou mais da igreja. Aí eu falava assim, gente, eu sou de Jesus. Eu acho que você tem que ser de Jesus, não da igreja. Né? Eu já estive na igreja presbiteriana, 18 anos, estou aqui há muitos anos. Nós somos de Jesus. Para onde o Senhor nos mandar, nós iremos. Mas somos de Jesus. Né?
E eu não posso deixar que essas preocupações, esses cuidados estressantes, né, me tirem do meu foco principal. Eu não posso deixar que a vida me engane. Nosso dia a dia é estressante, a nossa agenda é frenética, né? E nós queremos cada vez mais as coisas para a gente, mais para nós mesmos. E como o louco da parábola, muitas vezes nós podemos cair no erro de nos tornarmos riquíssimos, mas pobre de alma, pobre de coração, pobre de piedade, pobre de santidade. É uma vida que engana. Aquele homem do texto, ele tinha tanta riqueza, tantas coisas, tanta segurança econômica, que parece que ele recebeu uma palavra no meio dos espinhos, com tanta expectativa, com tanta promessa, mas por essas preocupações e por esse envolvimento com as coisas do mundo, ele simplesmente se perdeu. As promessas que ele tinha se perderam. E Paulo já escreveu isso, dizendo que tantos corriam bem, mas aonde eles estão agora? E eu estava lembrando de algumas pessoas, e talvez você conheça também, tanta gente boa, tanta gente que você viu que estava perto de Deus e simplesmente sumiu, simplesmente deixou, né? Ou pessoas que estão do seu lado, tem jeito, fisicamente elas estão perto de Deus, né? Tem jeitos e trejeitos de crentes, mas estão tão distantes da verdade, né? Fala como crente, age como crente muitas vezes, mas o coração está lá embaixo. É uma vida que engana. A pessoa fica obcecada em ter e não em ser, fica com a alma perdida. Às vezes o nosso celeiro está cheio, ou de trigo, ou de preocupações, ou de agitações, mas a nossa alma está vazia. Essa vida que engana é algo que devemos deixar assim, ó, bem longe, e tomar cuidado para ela não invadir a nossa vida. Eu sei que não é fácil, porque assim como eu tenho certeza que você tem um dia extremamente corrido. Eu sei que você tem 1,5 milhão de preocupações, eu sei que você tem 1,5 milhão de coisas para fazer, né? Essa semana eu estava compartilhando com o irmão, estávamos pedalando juntos, e ele falou assim, puxa vida, eu estou cansado, às vezes eu tenho 40 e-mails para responder durante o dia, né? É verdade, todos nós temos, eu sei que não é fácil. Muitas vezes eu mesmo vivo nessa vida estressante. Eu vivi um período grande assim lá no Egito, lá em Vitória, né? Tinha um período onde era complicado. Eu nem compartilhei com esse irmão na quinta, mas eu tinha 7 endereços de e-mail para ver por dia. Aí eu nem sei quantos e-mails tinha naquilo lá, né? A gente perde a conta. É um estresse, é um esgotamento, é um corre-corre, é uma gritaria às vezes até sem som. Mas nós ficamos impacientes até com Deus. Nós não temos tempo nem para orar como deveríamos, não temos tempo para comunhão com a família, com a igreja. As nossas orações em casa, com os filhos, são só orações, nem culto doméstico a gente faz mais. Elas parecem aqueles radialistas de futebol, né? Senhor, amém. Né? E aí você olha para os filhos assim, eles respondem amém também, não entenderam nada, mas a gente continua. É tudo muito rapidinho. E deixamos de falar assim, Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Né? E sempre que eu falo de oração, eu lembro de eu já falei isso aqui num sermão uma vez, mas eu vou repetir. Uma cena que a Sandra contou, e ela contou aqui de púlpito, que eles estavam, já não lembro mais aonde, na casa de uns missionários, acho que Inglaterra, não lembro aonde. Eu sei que as pessoas oraram e depois de orarem elas ficaram em silêncio. E aí eles perguntaram, me corrija se eu estiver errado, eles perguntaram, né, o porquê daquele silêncio. E as pessoas responderam, nós já falamos com Deus, agora nós estamos esperando Deus falar conosco. Estamos ouvindo, né? E quantas vezes, irmãos, a gente ora e já sai correndo, né? Você pede para Deus, mas você não ouve o que Ele vai te responder. Eu não ouço, né? As pessoas ficam irrequietas mesmo dentro do templo, mesmo participando do culto. E eu quero, Senhor, essa noite que a gente largue essa vida que nos engana. Eu quero ouvir a Deus, eu quero sentir, eu quero que o Senhor me perdoe, porque muitas vezes a gente passa horas na TV, passa horas no Facebook. Eu não tenho Facebook,
Nada contra quem tem, ok? Mas às vezes a gente passa horas lá e não passa minutos com Deus. A gente deixa isso de lado. Se alguém fala para você, vamos assistir um jogo tal, pô, legal, vamos orar. Não vai dar não, hoje eu estou ocupado. Né? Essa é a vida que nos engana. Mas eu queria falar outro ponto agora. A vida verdadeira que Deus quer para nós. E quando Jesus encerra a conversa com aquele homem, ele chama em particular os seus discípulos e diz, eu quero falar com vocês agora. Vamos voltar para Lucas, no capítulo 12. Abram aí, por favor, no versículo 22. Jesus pega os seus discípulos e diz assim para eles, diz para mim e diz para vocês. Portanto, eu digo a vocês, ou na versão revista atualizada, ele diz, por isso eu vos advirto. Primeiro, a vida verdadeira tranquiliza e não se agita. Veja o versículo 22 e o 23. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Não é assim que a gente faz? Ou quando você vem para a igreja, você vai e abre o seu guarda-roupa e você fala assim, tem essa, tem aquela outra. Não tenho roupa. Né? Eu não vou falar das mulheres aqui, porque senão eu vou apanhar em casa. Né? Mas olha, tem 500 vestidos, 200 calças, 300 camisas, veste. Eu não tenho roupa, não sei o que eu faço. Né? Preciso de alguma coisa diferente. Né? Preciso de um shopping, de uma vitrine. Aí começa a tremer assim, aí você vai, bate e tal. Nós nos preocupamos com essas coisas tão pequenas. Esquecemos de viver de forma simples, de forma singela, confiando no Senhor. E esse é o ponto principal, e a Adriana falou muito bem aqui. É confiar no Senhor. Nós esquecemos o Salmo 43, 10, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amados, eu fico arrepiado quando eu leio, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não tem que me dar satisfação de nada, ele não tem que me dar explicação de nada, ele não tem que dizer assim, olha, vai ser assim, vai ser assado, não, ele diz, eu sou Deus. E como o Teco cantou, ele me ama. Ele ama cada um de nós. Então ele vai cuidar da gente. Jesus chama os seus discípulos para bem perto e diz que aquele homem da história é louco. E que nós temos que ter uma vida diferente. A nossa vida tem que ser boa. A nossa vida tem que ser verdadeira. E a vida boa, ela se tranquiliza. Ela se acalma. Ela confia. E reconhece o valor daquilo que é essencial. Mas eu tenho o costume... existem várias formas de você montar um sermão e tudo mais. Eu tenho o costume de escrever tudo aquilo que eu falo, né? A minha memória é muito ruim. E eu vou dizer para vocês que quando eu escrevi isso aqui, eu voltei umas 10 vezes. Porque é para mim que Deus está falando. Ele diz assim, se tranquiliza, se acalma e confia. Porque eu sou Deus. A vida verdadeira, ela se tranquiliza. Ela confia no Senhor. E na segunda-feira eu falei aqui na frente, um texto que eu gosto muito, em Isaías 41, 13. Eu sou o Senhor teu Deus que te toma pela mão direita e diga não temas. Né? E eu imagino, eu pequenininho, e Deus me levando pela mão, e eu atravesso a rua de olho fechado. Né? Porque Ele é Deus. O verso 23 diz que a vida é muito mais do que alimento e que as vestes. Às vezes você pode trabalhar de terno e gravata, você pode, sei lá, ir num juiz, ir num casamento, ser padrinho e tal. Você está lá de terno e gravata, todo bonito, né? Ou de longo, as mulheres, não sei o quê. Mas quando você chega em casa, o que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz?
Você tira o sapato, você tira a roupa, né? Você põe aquela camiseta larga, velha, né? Aquela camiseta de propaganda de político, né? Você nem votou no cara, mas você tem a camisa, porque o pano é tão ruinzinho, que ela fica tão gostosa em você, né? Que você fica com aquilo lá no corpo, né? Nós gostamos disso, de ter uma coisa tranquila, relaxada, né? Aí você chega, você se joga lá no sofá, põe aquela sua roupa largona. Uma vida tranquila reconhece o valor essencial das coisas simples, das coisas singelas, e principalmente reconhece o valor das pessoas. A vida é mais do que o que eu como, a vida é mais do que o que eu visto. A vida verdadeira, ela reconhece o essencial. Mas a vida verdadeira também observa o cuidado de Deus. Vejam os versículos 24 e o 27. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. E o 27 diz, observem como crescem os lírios, e a Adriana falou disso. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Acho que ela falou isso na oração, se não me falha a memória. Jesus nos convida a dar uma olhada em duas coisas. Primeiro, os corvos. Eles não semeiam, eles não ceifam, eles não têm armário, eles não têm geladeira, não têm fogão, não têm micro-ondas, eles não vão no dia, não vão no Extra, não vão no Carrefour, mas Deus os sustenta. E nós valemos muito mais do que eles. Como o Teco cantou, eu já falei, Deus me ama, né? No segundo verso, no 27, os lírios, eles não fiam, eles não tecem, eles não trabalham, eles não... E Salomão gostaria de ser tão bonito e tão bem vestido quanto eles, mas nem com toda a sua glória Salomão conseguiu isso. Vida verdadeira, observa o corvo, observa o lírio e fala, puxa, Deus cuida tão bem deles, né? Eu sou muito mais importante do que o lírio, do que o corvo. Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de você. Eu gosto de pensar no pardal, né? Pardal é um passarinho que tem tudo quanto é lugar, né? E você já viu pardal estressado? Você já viu pardal magrinho? Geralmente eles são gordinhos, né? Estão sempre voando tranquilos para lá e para cá. A minha cachorrinha lá em Vitória matou alguns, né? De tão tranquilos que eles ficam para lá e para cá, ela ia e pegava, né? E Deus fala assim, rapaz, filho, dá uma olhada no pardal, dá uma olhada no corvo, dá uma olhada no lírio, você é melhor do que eles para mim, né? Eu devo confiar em todo tempo que o meu Deus cuida de mim. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, Ele cuida de mim. O corvo não vê, o lírio muito menos, e o pardal também não, mas Deus está lá cuidando deles. E eu sei que Deus está lá cuidando de você também no teu dia a dia, seja onde você estiver, seja como você estiver. A vida verdadeira trabalha com sabedoria. Veja o verso 25 e o 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quanto tempo você tem de vida? Quanto tempo eu tenho de vida? Não sei. Eu posso descer ali, Deus me levar para a glória, ou nem chegar ali para descer, né? Assim como cada um de nós. E eu não posso acrescentar 5 minutos à minha vida, né? Teve um rei aqui na Bíblia que acrescentou alguns anos, mas isso é uma outra história, né? Foi um trato dele com Deus. Eu, por mim mesmo, eu não posso fazer, né? Trabalhar com sabedoria é a gente saber respeitar o espaço entre a nossa responsabilidade e os nossos limites. Vou contar uma história para vocês, que eu já contei para alguns amigos aqui, alguns irmãos, pedalando. Eu e a Luciana começamos a pedalar, andar de bicicleta lá em Vitória. Isso lá é um movimento muito grande, né? Muita gente anda de bicicleta. E um belo dia eu fui com um grupo pedalar. Era o meu primeiro pedal em grupo. Eu pedalei 12 quilômetros, cheguei no lugar de saída. E era o primeiro, né? A gente fica assim quietinho e tal. Aí eu conheci a esposa, eu conheci um pastor de lá,
da igreja Vineyard e a esposa dele. E a esposa dele estava assim um pouquinho mais fortinha, né, para a bicicleta. Aí eu falei, pô, vou ficar aqui do lado, né? Vou junto com a irmãzinha, porque, né, tô no começo, estou devagar, qualquer coisa eu estou conversando aqui. Beleza. Começamos a andar, tinha um morro lá, tem muitos, enorme. Aí eu estou pedalando do lado dela, conversando, ela, então tá, tchau, e... Aí eu, Jesus, e agora? Não tem ninguém aqui do lado. Pedalei, não deu. Desci da bicicleta, fui empurrando, falei, não dava. A minha responsabilidade era estar com o grupo. Mas o meu limite era aquele ali. Eu não estava conseguindo, eu tinha que respeitar o meu limite, né? Depois eu fui indo devagarinho, comecei a ir sozinho, tá, gente? Luciana sabe. Mas comecei lá, fui indo e passamos, né? Essa semana eu estava com um amigo e estava incentivando ele a vencer. Ele já venceu a batalha do Ilha Porchá até a metade. E nessa semana ele vai vencer a outra metade, se Deus quiser, né? Mas a gente tem que respeitar os nossos limites e as nossas responsabilidades. Isso é viver com sabedoria. E glorificar a Deus pelos nossos limites e as nossas responsabilidades. Amados, eu amo tocar, só que eu toco mal pra caramba. É sério, né? Eu vejo os meninos tocando, eu fico admirado. Eu gostaria, mas eu tenho meus limites, né? E eu tenho que respeitar os meus limites e glorificar a Deus por eles. Porque senão eu vou começar, caramba, eu queria tocar que nem o Felipe. Mas pô, Felipe, aí eu começo a pensar algo errado. Porque, não, glória a Deus, o cara é bom, né? E ele está glorificando a Deus com o dom e o talento que Deus deu para a vida dele. E eu usei o Felipe, assim como todos nós temos dons e talentos em diferentes áreas, né? Sudeli que canta bem pra caramba, e todos nós aqui, né? Eu não tenho poder natural de aumentar 2 centímetros na minha altura, ou 5 minutos da minha vida, ou nem deixar que os meus cabelos fiquem mais escuros, ou parem de cair. Na verdade, isso é o barbeiro que faz. Quando eu vou lá cortar, não sei como aquela tesoura é do mal, porque meu cabelo vai ficando cada vez mais branco. Mas eu tenho que ser consciente da minha responsabilidade. Uma vida verdadeira, ela trabalha com essa sabedoria. Eu vou dar uma dica para vocês de um grande amigo meu. Ele fala assim, o que é possível para você, agende para menos, porque aí você vai dar conta. Então, por exemplo, se você pode pedalar 20 quilômetros, combina 15, combina 17, que aí você vai estar bem, né? O que você vai fazer, agenda para menos. O dia não tem 30 horas. Se tivesse, nós iríamos querer 40 ou 35, né? O dia só tem 24. Agenda a sua vida, seja responsável com os seus limites, tenha suas responsabilidades e agende a sua vida para as 24 horas do dia, né? Até Deus descansou, ele fez o universo em 6 dias e depois ele tocou guitarra e andou de bicicleta, né? Brincadeira. Eu pensei que o pessoal ia rir mais quando eu escrevi isso, mas estou ruim de piadinha, viu? Minha filha que fala, mas deixa para lá. A vida boa entende que temos limites e responsabilidades e não ultrapassa nenhum deles e não deixa que isso nos estresse. A vida verdadeira entende a lógica do céu. E eu vou andar um pouquinho mais rápido no versículo 28, diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Se Deus veste a erva do campo, quanto mais tratando-se de nós, homens de pequena fé. A gente já falou, Deus cuida do corvo, cuida do lírio, cuida do pardal. Qual é a obra-prima do Senhor? Nós. Eu e você. Por mais que eu olhe no espelho e veja essa cara feia, eu sei que eu sou obra-prima do Senhor. Você é obra-prima do Senhor. E o Senhor ama e cuida de você. Ele não morreu lá naquela cruz por esquilos, por guaxinins. Não. Ele morreu naquela cruz. Por mim e por você. Porque Ele nos ama. Ele morreu por mim e por você. E a minha vida tem que ser uma vida verdadeira. A ponto de agradecer a Deus em todo o tempo. Pelo simples fato de eu estar vivo, de eu existir. Eu tenho que agradecer a Deus por isso. A minha vida tem que ser reflexo desse agradecimento. Não é eu estar assim o tempo inteiro, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado. Não, vamos falar também, mas a minha vida, o meu dia a dia, ele tem que ser um reflexo disso. Tudo que eu faço tem que ser para a glória dele.
Por isso, Senhor, eu peço, cuida de mim. Porque como nós falamos agora há pouco, a vida que atrapalha, a vida que engana, ela nos quer fazer viver em agonia, no estresse maluco do dia a dia, preocupado com todas as coisas, como se eu pudesse dar conta de todas as coisas, né? A gente brinca, mas acaba sendo uma analogia, uma comparação meio que verdadeira. Eu cobro o escanteio, corro para a área para fazer o gol de cabeça, defendo e vou para o gol para defender ainda, né? A gente quer fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? E eu não posso. Essa lógica me leva a pensar que eu tenho um Deus que cuida de mim o tempo todo. A vida verdadeira vive como filho e não como gentil. O verso 29 e 30 diz isso. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Eu não preciso ficar perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que vai ser a minha vida. Deixa que os gentios se preocupem com isso. Eu não estou dizendo que você não deva ficar sem fazer nada. Não. A minha parte, a sua parte você tem que fazer. Deus é o Deus do impossível. Eu posso ficar sentado lá no meu sofá vendo televisão esperando que um emprego caia do céu? Posso. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Jamais vou limitar o poder de Deus. Mas a minha parte, eu tenho que fazer. Eu tenho que correr atrás. Deus é o Deus do impossível. O que cabe a mim, eu tenho que ir lá fazer. Mas eu não preciso ficar preocupado com isso, porque eu sei que Deus vai operar no milagre. Nando falou uma coisa que eu gostei muito essa semana, não tinha ouvido, foi do pastor Paulo Oliveira, né? Se eu estiver errado na frase, me corrige. Que o pastor Paulo fala assim, todo mundo quer um milagre na sua vida, mas ninguém quer precisar do milagre, exatamente. Todo mundo quer um milagre na vida. Eu quero um milagre, mas eu não quero precisar do milagre, né? Eu quero algo assim sobrenatural. Eu não quero ver Faraó aqui atrás de mim, o mar lá fechado, eu estar ali encurralado para... Não, eu quero um milagre já logo de uma vez, né? Eu tenho que viver como filho. Somos filhos de um pai que nos ama. E eu preciso simplesmente confiar. A vida verdadeira tem um objetivo maior. Veja o versículo 31. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. A Adriana leu isso lá em Mateus. Buscai antes de qualquer coisa o reino de Deus e o restante nos será acrescentado. Essa é a nossa prioridade, é insubstituível. Esse tem que ser o nosso objetivo, o nosso foco diário de vida. O restante fica para depois. Hoje nós vivemos de forma tão corrida que nós mudamos os nossos valores. Nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Nós deixamos de amar o próximo. Deus nos dá algumas prioridades na vida. Talvez numa outra oportunidade a gente fale sobre isso. Tem um texto muito bom onde Paulo coloca as prioridades que às vezes nós confundimos, mas eu não vou falar disso agora, até porque o tempo está correndo. Mas nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano, nós deixamos de amar o nosso próximo. Eu não sei quantos viram, foi em julho de 2014, lá em Cascavel, um camarada foi capaz de filmar um tigre arrancando o braço de uma criança que brincava na jaula. Tudo bem, ela estava fazendo errado, mas o cara estava lá, a pessoa estava lá filmando, em vez de tirar a criança, porque era mais interessante ver aquilo e jogar na internet do que eu salvar uma criança. Na China, teve um caso de uma pessoa que ficou morta durante 2 dias num ponto de ônibus. Ela estava lá, morta. As pessoas iam no ponto de ônibus, pegavam, subiam, desciam, e a pessoa estava lá, morta, e ninguém fez nada. Eu acho que só depois que começou a cheirar muito mal que alguém se tocou, né? A nossa humanidade está se perdendo, porque nós estamos deixando de colocar Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Estamos deixando de amar o nosso próximo. A nossa humanidade começou a se preocupar só com o que eu tenho, com o que eu preciso, com o que eu quero, com o que eu quero mais, né? E a vida verdadeira diz que eu tenho que ter um objetivo maior. E a vida verdadeira é herdeira do reino. O verso 32 diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino.
Não tenha medo, pequeno rebanho. Ou seja, nós somos esse pequeno rebanho. Deus se alegrou em dar a mim e a você o seu reino. Puxa vida, amados. Isso me faz pensar o quanto eu devo pensar no futuro. A gente é tão imediatista, a gente gosta de pensar tanto no aqui e no agora, né? Poxa, aqui agora eu tenho aluguel para pagar, eu tenho conta de água, eu tenho conta de luz, tem telefone, tem não sei o quê, tem celular, tem internet, tem não sei o que lá, blá, 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 blá. Eu vou morar no céu. Eu e você vamos morar no céu. É rua de ouro. Eu fico brincando, mas eu fico imaginando que eu tenho um sobradão assim, de frente para Deus. Paulo de um lado, Davi do outro, Moisés atrás. Vai ser um churrasco no fim de semana fora de série. Nós não somos daqui, nós somos passageiros aqui, né? Aquela brincadeira de que todo mundo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Não, o cobrador e o motorista também são passageiros aqui, né? Nós temos que vislumbrar o futuro. Eu sou herdeiro do reino. Eu sou filho do rei. Você é filho do rei. Às vezes a gente olha assim uma casa bonita, né? E a gente passava na viagem, passava no caminho, via algumas casas assim bonitas, você fala, puxa vida, quem sou eu para ter uma casa dessa, né? Amados, isso é temporário. Eu tenho que ver lá na frente. Lá na frente é que é o importante. A vida verdadeira é igual ao OLX. Vê aí no verso 12, 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. A vida verdadeira é igual ao OLX. Sabe a OLX? Desapega, desapega. A vida boa se desapega dos bens materiais. Eu sei que, como eu, você tem coisas que são só suas. E talvez você nem as empreste. A gente, né, fica com aquela coisa, é minha camisa do Palmeiras, né? Tudo bem. Fazer o quê? Mas, não vou emprestar, né? Deus te abençoou para ter essas coisas e glória a Deus por isso, mas nós precisamos ser solidários. Eu tive uma experiência, eu acho que eu contei para algum dos irmãos lá em Vitória. Eu estava pedalando, quando eu comecei a pedalar, não tinha bicicleta, tinha uma bicicleta, uma barra forte, muito velha lá. E um amigo chegou para mim, nós nos conhecemos assim, muito pouco, nos falamos, 2, 3 vezes, quando aconteceu isso, depois nós nos tornamos grandes amigos. E ele falou assim, não, Sandrão, é o seguinte, você vai treinar com a bicicleta aí sozinha. Depois desse mico que eu paguei, desse pedal que eu falei que a mulher foi embora, eu não contei tudo, porque quando eu cheguei em casa, eu parei no meio do pedal. Quando eu cheguei em casa, a Luciana olhava para mim e ela falava assim, fala. E eu... Ela, você vai ter um treco, fala alguma coisa. Foi mais ou menos assim. E esse meu amigo chegou e falou assim, não, eu vou te emprestar minha bicicleta e você vai treinar com ela. A bicicleta dele custava R$5.000, mais ou menos. E eu andava por vários lugares lá, morrendo de medo. Não só pelo preço da bicicleta, mas porque era dele. Mas ele insistiu tanto para que eu ficasse, eu falei, puxa vida, às vezes eu não tenho esse desapego que ele teve. Às vezes não tenho. E ele simplesmente chegou e falou assim, não, Sandrão, vai lá e pedala com ela. Eu falei, puxa, então tá. Né? Na verdade, ele deixou a bicicleta com a gente e foi embora. Né? Quem se desapega não perde. É muito mais do que dar. E muito mais do que dar é dar-se. Às vezes a gente precisa se desapegar do nosso tempo, do nosso umbigo. E nós precisamos nos doar. Amados, o que o mundo mais precisa é de ouvidos. Quantos e quantos irmãos e irmãs precisam de um ouvido, de um ombro para chorar, de uma palavra amiga, né? Eu brincava com a Luciana conversou com a minha sogra ontem, e é muito fácil conversar com a minha sogra, porque ela liga e fala alô, a Luciana fala alô, e ela fica 40 minutos falando, e a Luciana só fica, tá, tchau mãe. Para ela foi excelente, ela falou, ela só estava precisando daquele ouvido. E às vezes nós precisamos nos doar o nosso tempo, doar a nossa, o nosso amor, né? A vida verdadeira se doa ao outro. E para terminar, amados, no versículo 34, a vida verdadeira mantém seu coração bem protegido. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Tudo aquilo que me vale a pena,
tudo aquilo que me é de maior valor tem que estar no céu. Tem que estar diante de Deus. Nada na minha vida tem que valer mais do que a presença do meu Deus comigo, do que as coisas de Deus para a minha vida. Eu tenho que viver totalmente aos pés do Senhor. E ali sim eu terei uma vida verdadeira. E os irmãos cantaram aqui, mais de ti e menos de mim. É assim que tem que ser. Mais do Senhor e menos de mim. João Batista, quando falou isso, que o Senhor cresça e que eu diminua, é algo fantástico. E é algo que eu acho que eu devia colocar assim. Eu estou brincando, nada com relação a tatuagens, tá, irmãos? Mas, sei lá, pintar aqui no meu braço, na minha mão, mais do Senhor e menos de mim, que eu diminua e que Ele cresça. O tempo todo. O tempo todo. Isso é uma vida verdadeira. Então, para concluir, meus amados, vamos ficar atentos em todo o tempo, para não deixar que a vida nos engane, que a vida nos pegue desprevenidos. Não vamos deixar que os cuidados com o mundo, as preocupações, a agitação, o estresse, o dia corrido, nos deixe assim, ficar meio morno, distantes ou infrutíferos diante do Senhor. Eu e você temos o privilégio, o direito e o dever de ter uma vida verdadeira com o Senhor. Uma vida que se tranquiliza e não se agita. Uma vida que observa o cuidado de Deus. Uma vida que trabalha com sabedoria. Uma vida que entende a lógica do céu. Que vive como filho e não como gentil. Que tem um objetivo maior, que é herdeira do reino. Que não se apega ao material. Que mantém seu coração bem protegido. E que Deus nos abençoe. Para que possamos sempre dizer, a minha vida é verdadeira. Ela pode até não ser tão boa, mas ela é verdadeira. Ela está firmada no Senhor, confiando no Senhor em todo o tempo. O Teco cantou, a vida verdadeira é depender do Senhor. E que Deus nos abençoe e que assim possamos viver todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Queria pedir, será que você podia ministrar, Teco, para a gente? Esse cântico. A vida verdadeira é depender do Senhor. Deus tem falado grandemente sobre confiar nele. Enquanto eles começam, fique de pé. Feche seus olhos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que tem coisas na sua vida, como tem na minha, que você pode colocar mais e mais diante do Senhor. Que você pode entregar mais e mais diante do Senhor. Tem aquele quartinho fechado no nosso coração que está na hora da gente abrir a porta e falar, Senhor, toma conta. Não deixa a minha vida me enganar. Eu quero ter uma vida verdadeira com o Senhor. Uma vida que te agrade. Que confie em Ti, que vislumbre o futuro, e o nosso futuro está no Teu reino, na Tua glória. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor nos ama. Independente de como somos, independente das falhas do nosso caráter, da nossa pequenez, o Senhor nos ama com um amor que talvez jamais entendamos aqui nessa terra. Mas o Senhor nos ama. E eu quero te louvar por isso. Porque o Senhor ama a minha vida. O Senhor ama essa igreja, Pai. E Senhor, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um aqui esta noite diante de Ti. Senhor, por favor, não nos deixa, Pai. Não deixa que a correria do dia a dia, não deixa que o estresse, que as preocupações com o mundo, Senhor, nos engane.
e nos deixe com um coração duro, um coração seco. Que venhamos à igreja, mas que a nossa mente, o nosso coração estejam lá fora. Senhor, não permita isso nas nossas vidas. Senhor, nós queremos viver verdadeiramente a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida verdadeira, repleta da presença do Teu Santo Espírito. Pai, eu sou tão falho, Senhor, e tantas vezes é tão difícil confiar. É tão difícil se entregar, Senhor, porque a minha pequeneza, a minha limitação é tão grande, Senhor. Mas, Pai, nos invade, Senhor, nos invade, me invade com o Teu Santo Espírito. E nos ajuda, Senhor, a entender que é o Senhor quem cuida de nós, independente do que vivamos ou do que estejamos passando. É o Senhor quem cuida de nós e nós somos Teus filhos. O Senhor cuida do pardal, o Senhor cuida do lírio, o Senhor cuida dos corvos e o Senhor cuida da minha vida. Senhor, o Senhor cuida de nós, o Senhor quer o melhor para nós. E eu quero viver assim, Jesus, confiando em Ti em todo o tempo. Senhor, quebra as barreiras do meu coração e do coração de cada um aqui. As barreiras que nos impedem de confiar e de nos entregar totalmente ao Senhor. Pai, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso amigo, é o nosso Pai. E nós queremos e nós devemos confiar inteiramente no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso. Senhor, que eu diminua a cada instante, Senhor, da minha vida, e que o Senhor cresça, que o Senhor resplandeça, que a Tua glória resplandeça na minha vida, que aqueles que olharem para a minha vida e para a vida da Tua igreja, vejam a Tua presença, e vejam em nós que nós não somos como os gentios, mas nós confiamos no Senhor em todo o tempo. Nos ajuda, Pai, e nos abençoa, abençoa a Tua igreja esta noite, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita.